noite, irmãos. Paz seja convosco. Agora vamos começar oficialmente a nossa aula. Boa noite, a paz. Bem, como que nós vamos fazer? Hoje, o conteúdo da aula não está na apostila. É uma visão geral, acadêmica, dos principais princípios de liderança. Aquilo que eu fui acumulando no decorrer da vida, de cursos que eu fiz, da minha experiência profissional. E a partir da semana que vem, nas demais aulas, nós vamos ver um estudo de caso do modelo de liderança de Timóteo. Como que Timóteo foi formado para ser um líder, sob a orientação de Paulo. Ou seja, a aplicação num caso prático na palavra de Deus. Hoje, é claro que sempre eu trago aspectos relacionados à palavra de Deus nos nossos exemplos. Vou começar compartilhando, então, essa nossa apresentação. Depois vou mandar ela no grupo do WhatsApp. Amém. Então, a liderança, a principal definição dela é a capacidade da gente influenciar pessoas ou grupos para que a gente possa realizar os nossos objetivos. Teve uma pessoa que uma vez falou: não, ninguém me influencia. Ela que não sabe, ela que não acha. Nós influenciamos as pessoas de todas as maneiras. A diferença é que na liderança nós usamos isso para atingir o objetivo, para conduzir dentro daquela visão que foi determinada. Olha só outros aspectos importantes. Ver além do horizonte, ter a visão de futuro, acreditar que sonhos podem se tornar realidade. Isso aqui é até filosófica, né? Bonita para a gente colocar nos nossos pensamentos no Facebook. Realização de metas por meio da direção de colaboradores. Esse é um termo para funcionários, empregados, chamado de colaboradores. Mas nem sempre nós lideramos pessoas onde nós temos uma ascendência profissional, uma ascendência hierárquica. No quartel eu tive uma facilidade muito grande porque eu já tinha essa ascendência quando ia trabalhar ou quando eu era liderado, aquela pessoa tinha uma ascendência. Mas nós vamos ver que existem outras formas de liderar sem necessariamente haver essa subordinação de um ao outro. Nós temos aqui os níveis de liderança. Uma liderança direta, onde o líder ele fala diretamente com o seu liderado, ele exerce a sua influência diretamente, ele passa a orientação, a visão para essa pessoa. E outra que é indireta. Um líder no nível superior, ele passa a sua visão, a sua orientação para outros líderes. E esses líderes que vão fazer chegar até o liderado. Vamos ver aqui alguns casos, alguns exemplos e vai ficar isso bem claro. Na indireta, nós temos ainda esses dois níveis, que é organizacional e estratégica. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Liderança direta. No caso do Exército, um comandante de uma tropa, ele exerce a liderança direta sobre essa tropa. E um oficial de um nível superior, ele vai exercer a liderança sobre esses comandantes do nível intermediário, que aí sim vão exercer sobre a sua tropa. Mas vale para qualquer organização, vale para igrejas, vale para qualquer estrutura hierarquizada. Por exemplo, numa empresa, vamos supor que essa mulher seria uma vice-presidente, uma responsável por coordenar uma equipe, e aqui com seus diretores, com seus supervisores, com seus gerentes, passando as orientações, e eles que vão passar para o seu grupo, para os seus subordinados. Vamos ver aqui um caso da igreja que ele é bem interessante. Uma célula. A célula é a estrutura mais básica que nós temos, junto com a família. Um líder de célula, ele exerce a liderança direta sobre todos os seus liderados naquela célula. Por isso que nós temos valorizado, por isso que a gente tem trabalhado, porque é o primeiro local onde alguém pode exercer a liderança na igreja, organizando a sua célula. Amém? Amém. Mas olha só, se a gente for pegar a estrutura geral de uma célula, ela seria bem complexa. Do líder de células com a sua equipe aqui embaixo, ainda que nem apareceu, nós temos um supervisor. Ou seja, um conjunto de células com a mesma característica, com a mesma finalidade, ela tem um papel de um supervisor que está acompanhando esses líderes. O nível acima é chamado de rede, porque a gente ouve falar de rede de jovens, rede de mulheres. Essa rede aqui concentra então todas aquelas células daquele certo grupo. E esse pastor de rede ele vai atuar junto aos supervisores. Um nível mais alto, um pastor distrital, porque a igreja em célula ela é organizada geograficamente. É uma grande igreja onde, ao invés de ter igrejas menores, congregações,
ela vai juntando por uma determinada área, de maneira que aí sim, desse distrito, desse bairro, todas as pessoas vão para a igreja sede, que aí é organizada num pastor titular. A gente pode pensar, puxa, mas isso aqui é burocratizado, isso aqui é muito enrolado, isso aqui demora até sair uma visão, uma orientação aqui de cima e chegar à ponta da linha, vai demorar séculos. Mas não é, é rápido, isso aqui é integrado, isso aqui é uma estrutura inteligente. E é um modelo bíblico. É só nos lembrarmos que foi o conselho que Jetro deu a Moisés. Ao invés de Moisés, como pastor titular de toda a nação de Israel, exercer a sua influência até a ponta da linha, ouvindo as ações, julgando todo aquele povo, ele foi organizando grupos de 10, de 50, de 100, para que aí outras pessoas fossem julgando os casos mais simples e só chegasse nele o caso complexo. Ou seja, essa visão de liderança, a liderança em células, a liderança que é utilizada na igreja, nas organizações, nas forças armadas, ela tem base bíblica e funciona desde aquela época. Há milhares de anos funciona e nós temos certeza de que a palavra de Deus ela mostra a visão correta pela sabedoria do próprio Deus passada então aos seus servos. Amém? Bom, nós podemos, no exercício da liderança, nos preocupar com tarefas, eventos, mas efetivamente nós exercemos a liderança sobre pessoas. Então não tem problema organizarmos eventos, nós gostamos de fazer eventos bonitos, nós temos tarefas, compromissos, responsabilidades, mas efetivamente quem nós vamos liderar, quem vai fazer todas essas tarefas, participar dos eventos, são as pessoas. Alguns são mais vocacionados para tratar com as pessoas, mas mesmo aqueles que são mais vocacionados para fazer tarefas e eventos, não podem se esquecer que o objetivo sempre é agir na vida das pessoas. Eu faço as tarefas, eu faço os eventos para as pessoas. Ou seja, a pessoa pode ter até foco em tarefas ou pessoas indistintamente, mas vai atuar junto às pessoas. Existe um grau de relacionamento, então o estilo de liderança ele não é o mesmo para cada local, para cada grupo. Às vezes algumas pessoas vêm de fora, de outras cidades, de outras igrejas, e estranham porque elas querem trazer o mesmo modelo que elas utilizaram nesses outros locais. Mas deu certo no último local. Técnicos de futebol querem trazer um modelo. Não, no outro time eu fui campeão dessa maneira de atuar. Mas não é. O grau de relacionamento vai variar. Uma pessoa que eu conheço, que eu trabalho há muitos anos, ela vai ter que ter uma forma de ser liderada distinta daquela pessoa com quem eu tenho um relacionamento há pouco tempo. Os liderados, eles também têm que ter uma certa maturidade. Isso vai influenciar, ou seja, a responsabilidade e até o interesse em assumir funções, em assumir papéis, em auxiliar na equipe. A confiança no líder e muitas vezes o risco ou a urgência da situação. Às vezes a gente gosta de conversar, a gente gosta de... Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer. Então, e até uma situação que tem urgência ou um risco, que às vezes, mesmo a gente gostando de conversar, de orientar, de mostrar, nós temos que dar aquele comando mais rápido. Por exemplo, lá no quartel, a gente estava fazendo um exercício e estava se deslocando pela estrada. Só que não podia se deslocar, ou se a gente fosse visto, nós poderíamos, então, naquele exercício, ser capturados. A hora que a gente escutava um ruído de viatura, a gente só gritava, sai da estrada. O líder gritava, sai da estrada. E todo mundo se jogava, às vezes se jogava barranco abaixo, porque naquele momento tinha que cumprir aquela ordem direta. Não adiantava conversar, negociar. Tá? Existe, então, dentro dessa maturidade, de toda essa maneira, de toda essa situação, alguns estilos que vão determinar como que é realizado. Quando o pessoal tem uma maturidade pequena, quando o risco é grande, quando há um relacionamento um pouco mais distante, tem que se determinar. Aí a gente manda, fulano, faça isso, desse jeito, dessa hora, dessa forma. A gente não dá muita flexibilidade. Naquele momento, naquela situação, nós temos que usar essa forma, determinar. Só uma curiosidade, isso eu já tenho estudado esse assunto há bastante tempo, vou mostrar depois até algum material que eu tenho, e eu fiz em 2016, 2017, uma pós-graduação também na área de liderança, e eu escrevi sobre esses estilos. Ou seja, aqui que eu estou botando num único slide, isso aqui é assunto para horas e horas, explicar como, quando, quais as características desse pessoal
que nós vamos usar essa maneira. Persuadir é uma maneira colaborativa, onde nós vamos convencer uma pessoa de que aquela ideia é melhor. Nós vamos trazer alguém para junto de nós. Nós vamos fazer com que essa equipe acredite que aquilo que nós estamos dizendo para eles é o melhor. Para ele como pessoa, para o departamento, para a empresa, para a igreja. Compartilhar, nós vamos aí sim procurar chegar numa solução comum. Nós vamos compartilhar aquela decisão. Nós nos reunimos, trabalhamos, escutamos todo mundo. Como vamos fazer? Qual é a maneira da gente chegar ao nosso objetivo? Tá? E, por fim, delegar, onde nós confiamos tanto naquela equipe, nós temos tanta certeza de que eles são capazes de fazer, que eles conhecem a visão correta, que nós podemos dizer, ó, façam da maneira que julgar melhor. Eu fico aqui acompanhando de longe, aguardando o resultado. Ou seja, isso aqui é um crescente. A gente começa dessa maneira aqui, onde as pessoas têm menos maturidade, menos iniciativa, até passar pelas outras fases e chegar nessa maneira que é o delegar. Amém? Estão conseguindo entender? Está bem claro até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Não, está claro sim, pastor. Então tá bom. Mas o outro ponto, nós temos que formar novos líderes. Nós vamos ver a importância disso, dessa formação de novos líderes. Esses novos líderes também vão ter que ter a capacidade de influenciar. Caráter íntegro. Isso aqui de caráter também dá para escrever uma monografia, um livro inteiro sobre o que é o caráter e como utilizar. E nós temos tido, às vezes, muitos problemas de caráter. Pessoas talentosas, pessoas com dons, pessoas com unção espiritual e com problemas de caráter que põem tudo a perder. Quando nós buscamos novos líderes na igreja, a gente busca principalmente isso aqui, o caráter. Inteligência social, a capacidade de se relacionar. Nós temos visto muita gente com dificuldade de se relacionar umas com as outras, se relacionar com os liderados, com os seus outros líderes. E por isso é importante que tenha a pessoa que mantenha a calma, a pessoa que saiba conversar, a pessoa que saiba se relacionar, interagir em todos os níveis. Nós vamos mostrar quais são essas interações, quais são esses relacionamentos. Proatividade, iniciativa, não fica esperando ordem. Nós vimos ali que às vezes um liderado num nível mais simples, a gente tem que ter uma ordem direta. Fulano, faça isso dessa maneira, nesse local, nesta hora, dessa forma. Nós não damos muito espaço, porque ele ainda não tem uma capacidade de tomar decisões ou de ter a iniciativa correta. Mas quando a gente quer novos líderes, a gente tem que buscar pessoas que tenham iniciativa, que não esperem para que tudo seja mandado. Rapidez mental, perspicácia, isso aqui é importância. Depois que às vezes você fala 30 minutos sobre como que nós vamos trabalhar, qual que é a visão, a pessoa, não entendi, repete tudo. Tá? Isso é importante até aqui no ITQ. Às vezes eu converso com alguém que faz algumas perguntas, olha, já falei isso aí, já está no nosso grupo, já foi divulgado, tá certo? E isso é importante que nós que somos líderes, nós que estamos buscando nos capacitar, nos aperfeiçoar como líderes, tenhamos essa rapidez. Tem que pescar rápido. Diz o ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. Tá? Para o bom entendedor, pingo é letra. E olha só que interessante. Puxa, mas a vida está difícil, a situação está complicada, a igreja está passando por uma crise, a minha empresa está com uma série de problemas. Quando é que a gente vai formar o nosso caráter de líder? No tumulto da vida. Então, olha, os talentos se educam na calma. Com calma, aquela pessoa que é artista, que fica horas e horas desenhando, pintando, fazendo um vídeo, escrevendo uma poesia. Mas o caráter é realmente na bagunça. A gente fala no quartel com um tiro rodando por cima e você agachado. Essa frase é de Goethe, que é considerado o maior escritor alemão de todos os tempos, e com certeza ele também tinha muita sabedoria para compartilhar conosco. Então olha só, onde que a gente vai buscar esses novos líderes? Nós começamos o nosso trabalho num grupo pequeno. Eu tenho falado e vou bater isso muito, sempre que eu tiver oportunidade, falo isso nos casais também. A base da igreja para iniciar a capacitação de um líder é na célula. Quando eu falo grupos pequenos na igreja, é célula.
Ninguém vai começar por cima, ninguém vai começar pregando no culto de Santa Ceia, ninguém vai começar dirigindo um evangelismo numa determinada comunidade. Ele vai começar na célula, orando, trazendo uma palavra, orando pelas ofertas, ajudando a colocar a mesa do lanche. Então temos que sempre buscar as pessoas nas coisas mais simples, identificar, acompanhar para ver aquele que tem potencial. Só que é interessante não ser muito ocupado e nem muito folgado. A gente tem visto na igreja que todo mundo quer as mesmas pessoas para trabalhar. Não, fulano, vem trabalhar na minha equipe aqui com os homens, com as mulheres, com os casais. Aí a pessoa já está nos diáconos, a pessoa já ajuda com as crianças, já é obreiro. Saúde! Tá, pode desligar o microfone aí, para não compartilhar com o pessoal. Não vai passar Covid pela internet. Tá. Então, vamos lá. Só o senhor mesmo. Então, olha só, a pessoa não pode ser muito ocupada, senão ela já está desgastada. Outro dia eu estava até comentando uma reunião dos coordenadores que nós fizemos aqui, e se eu for contar quantas horas por semana eu estou ocupado ou fazendo alguma coisa relacionada ao ITQ, são muitas horas. Eu digo que são dezenas de horas por semana que eu estou fazendo alguma coisa direta ou indiretamente relacionada com o ITQ, além do trabalho de casais e outras coisas que a gente faz na igreja, tá? Ou o meu trabalho mesmo, que eu continuo trabalhando no quartel. Eu digo que hoje eu estou bem ocupado, já não tenho mais condições. Um dia, não, vamos colocar você numa outra função. Eu agradeci. Não posso no momento. Digo, a minha prioridade hoje é o ITQ. Ao mesmo tempo, essa pessoa que vai trabalhar na liderança, ela não pode estar folgada há 10, 15, 20, 30 anos na igreja, sentando no mesmo lugar, lá no fundão, chega atrasado, sai antes da bênção apostólica, não quer compromisso, não quer responsabilidade, não quer se esforçar. Tá certo? Temos que trabalhar com aquela pessoa que ainda tem tempo disponível, mas que tem o desejo de atuar na obra. Ou seja, tem que ter o amor pela obra. É o que nos motiva para a obra cristã, fazer a obra de Deus, é ter esse amor. O amor, a paixão pelas almas, o amor pelas pessoas no mundo, o amor a essa obra de Deus. E a mesma visão daquela pessoa que está acima de nós, do nosso líder. Então, quem dá a visão é o líder, os demais vão seguir nessa visão. Se tiver outros grupos, tem que seguir na mesma visão. Senão fica cada um querendo ir para o mesmo lado e a gente não chega a lugar nenhum. Tá? Pessoal que tiver com o microfone ligado, desliga, por favor. Só abre o microfone quando tiver algum comentário, alguma pergunta a fazer. Senão fica vazando sempre, a gente vai escutando. Tá? Vamos falar aqui sobre o empoderamento. Tá? A palavra bonita, empowerment. Alguém já ouviu essa expressão? Empoderamento? E ela tem sido usada de forma errada. Não, o empoderamento da mulher. Aí acha que o empoderamento da mulher é poder fazer o aborto quando quiser. Não, meu corpo, minhas regras. É poder sair em manifestações com o peito de fora, não depilar as axilas e assim por diante. Não, a mulher está empoderada. Não tem nada a ver com isso. Ou então movimentos de supremacia racial, nós estamos empoderados. Havia um grupo nos anos 70, né, nos Estados Unidos, chamado Panteras Negras, que eles pregavam então o empoderamento da raça negra contra a opressão do branco. Não tem nada a ver com isso. Empoderamento é a delegação de competência, a pessoa receber uma autoridade para poder exercer a sua liderança. O que se acreditava? Se existe 100% de poder, se eu der 20% para alguém, 10% para alguém, eu só fico com 70% de poder. Eu perco poder. Só que muito antes, pelo contrário. O empoderamento, ele significa que todos continuam com os 100% de poder. Se eu compartilho o poder, a autoridade, delego essa competência, nós trabalhamos pelo mesmo resultado, cada um dentro da sua esfera de atribuições, dentro da sua esfera de responsabilidade, vai ter os 100%. Ou seja, a gente nunca pode ter medo de delegar para alguém, de constituir um novo líder abaixo de nós para trabalhar na nossa equipe, achando que nós vamos perder o poder. Pelo contrário, nós vamos ficar mais tranquilos. Tá?
Então, aos princípios. Descentralizar. Ah, mas ele não faz como eu faço. Melhor ainda, ele vai fazer diferente e, se bobear, vai fazer ainda melhor. Ele vai desenvolvendo a sua capacidade, as suas competências, os seus dons, os seus talentos. Se ele ficar parado, sentado no banco, ele não vai desenvolver nada. Por isso que nós temos que dar as atribuições e confiar. Eu tenho contado até esse testemunho que com os casais, nós estamos com uma equipe tão boa agora, que já aconteceu um dia que eu cheguei um pouco mais tarde, tive um problema que eu não consegui chegar no horário marcado, cheguei à igreja, já estava aberta, já estava tudo decorado, já estava tudo organizado, pronto para começar. Por quê? Que nós descentralizamos, nós confiamos que aquela equipe era capaz, elas desenvolveram as suas capacidades, tá? E foram despertas como lideranças e puderam então agir para criar novas lideranças. E essa motivação constante, quando a pessoa tem a sua responsabilidade, tem a sua atribuição, ela está sempre andando naquele caminho de buscar algo bom, de buscar algo melhor e acreditar que aquilo está lhe fazendo bem, que ela está no caminho certo. Olha só alguns mitos da liderança, né? Puxa, estou falando de liderança, eu nunca liderei nada, eu não sei liderar, eu não consigo. Aí a pessoa imagina, não, eu só vou liderar se eu estiver no topo. Ninguém está no topo, sempre tem alguém acima. De vez em quando nós vemos que o próprio presidente da República fica frustrado. Não, mas eu fui eleito, eu queria mandar e as coisas acontecer. E não acontece. Depende do Congresso, tem coisa que esbarra no Supremo, tem coisas que ele tem oposição no próprio governo, os próprios ministros não obedecem. É assim mesmo. Então, a questão de liderar não tem a ver com você estar no topo. Você tem a capacidade de liderar a qualquer momento. A pessoa não se capacita, não estuda, por isso que nós estamos estudando liderança, logo no início do nosso curso. Ela pensa, quando eu estiver no topo, quando eu estiver numa posição, aí sim eu vou aprender a liderar. Aí eu vou estudar, aí eu vou me capacitar, vou ter as ferramentas. Não vai. Já tem que saber antes, senão nunca vai chegar nesse nível. Topo, ninguém vai chegar nunca mesmo, mas não vai chegar nem em alguns níveis acima. Se eu estivesse no topo, eu lideraria. Então não estou liderando porque eu não estou no topo. Não vai estar mesmo e não vai liderar nunca da forma adequada se tiver esse pensamento. Quando eu chegar no topo, não serei mais limitado. O exemplo que eu acabei de passar, em muitas lideranças, muitos políticos, até entre muitos líderes na igreja, muitos pastores, eles acham que chegando na posição ele vai fazer o que quiser. Nunca vai fazer o que quiser. Ele vai ter a responsabilidade de conduzir naquele objetivo, mas nunca vai ser 100% autônomo. Se eu não chegar no topo, não vou querer liderar. Então, só quero começar por cima. Aí teve pessoas até que falaram isso. Não, eu nunca tive interesse em ajudar. Eu sempre quis um grupo só para mim. Não vai ter. E se tiver um dia um grupo com responsabilidade, não vai saber o que fazer, porque ele não se capacitou passando pelas outras etapas. Tá certo? Liderança 360 graus, isso aqui é um livro, eu vou mostrar para vocês depois. A gente pensa que sempre lidera somente os seus liderados, seus subordinados, a sua equipe. Tá? Essa é apenas uma das maneiras. Nós lideramos quem está hierarquicamente abaixo da nossa posição ou funcionalmente. Como que nós lideramos? Não é só mandar. Mandar é o de menos. Mandar é o mais fácil. Nós lideramos pelo exemplo, incentivando, orientando, ensinando, mostrando o caminho certo, fazendo com que eles compartilhem as visões. Liderar para os lados. É o caso que nós falamos quando nós vamos relacionar com pessoas do mesmo nível. Vamos supor que alguém é líder das mulheres ou dos homens e quer fazer uma reunião, mas nessa reunião ela sabe que se as crianças forem, ela não vai conseguir atingir o seu objetivo com seus líderes. Tá ok? E o que ela faz então? Ela vai liderar, só um pouquinho, tá? Ela vai liderar para os lados. Ela vai conversar com aqueles líderes de crianças para tomar conta das crianças aquele dia. Ela não tem ascendência sobre esse líder, mas conversando, ela vai coordenar, vai negociar, vai dizer que vai ser vantajoso para todo mundo, vai conseguir uma colaboração. No dia que tiver reunião com as crianças, ela vai montar uma equipe para ajudar a fazer o lanche, ajudar a cuidar das crianças, mesmo com quem não é daquela equipe. Tá? Então nós
influenciamos, nós lideramos também pessoas que não estão diretamente subordinados a nós, mas que estão no mesmo nível. E para cima, mas como que eu vou liderar o meu chefe? Vou influenciar o meu chefe, assessorando, honrando, trazendo as melhores sugestões, trazendo uma palavra correta, dando um ponto de vista que ele não conseguiu enxergar, que a gente sabe que é o melhor para a nossa instituição, para a nossa igreja, para a nossa empresa. Ou seja, nós podemos atuar em todos os níveis. E assim que a gente atua, nunca é apenas num único modelo, num único sentido. Tá? Esse é o exemplo. Nós, como líderes, influenciamos as pessoas do nosso grupo, coordenamos com outros líderes e influenciamos também o nosso pastor, o nosso coordenador, a pessoa que está acima de nós. Tá? Os níveis de liderança, também existe um livro sobre isso que eu vou mostrar. A primeira forma de liderança é justamente pela posição hierárquica. Eu sou coronel, eu mando no capitão, como era no exército. Só que esse é só o primeiro passo. A permissão é quando ele confia em mim, ele acredita que eu tenho o melhor, que eu sou capaz, que eu vou buscar o bem de toda aquela equipe. Então eu tenho a permissão dele para liderar. Produção, resultado, isso aqui é importante. Muita gente não chega nesse ponto. Ah, como é aquele grupo? Não, o grupo é bom, o pessoal está sempre lá, o pessoal gosta de estar um com o outro, só que não produz nada, não atinge nenhum objetivo, está fora da visão. O terceiro nível é quando a pessoa está na visão e consegue dar o resultado. E isso acontece na igreja. Tá? Chega lá, eu vi isso com células alguns anos atrás. Tinha uma célula que era gigantesca, o pessoal estava sempre junto, gostava de estar junto. O que aconteceu? Virou uma patota. Não evangelizava, não batizava, não trazia pessoas de fora da igreja, eles gostavam de estar sempre juntos. Aí ficava aquela célula gigantesca e ainda reuniam para orar após o culto, só que não tinha vida em si. Ela morreu asfixiada, literalmente, sumiu todo mundo e não deu fruto. Tá? Jesus falou que nós temos que dar frutos, então a nossa produção é essa. No quarto nível, nós vamos desenvolver novos líderes. Tá? Ou seja, quando eu, como um líder, consigo formar uma nova liderança, eu cheguei nesse nível 4. E o nível 5, o ponto mais alto, o pináculo, como nós vimos Jesus no pináculo do templo, o ponto mais alto é quando os nossos liderados começam a formar líderes. Isso aqui, como eu disse, também levaria muito tempo para a gente conversar e explanar tudo. A gente vai ficar aberto para perguntas depois. Quando o tempo acabar, pessoal, não se preocupem, eu vou dar um intervalo e na sequência nós vamos retornar para poder debater, para a gente poder abordar alguns aspectos. Tá ok? Vou só terminar aqui a nossa apresentação. Isso aqui já tinha falado, né? Sobre o caráter, que é o ponto mais importante. Esse livro aqui também é uma referência para quem quiser ler e aprender sobre o caráter do cristão, que é um ponto importantíssimo para o exercício da liderança. Para a liderança, particularmente na obra de Deus, precisamos de sabedoria. E Tiago já falou o que nós devemos fazer para conseguir, para conquistar, para obter essa sabedoria. Pedir a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Diz ainda a palavra de Deus que não lança em rosto, uma outra versão. A liderança sempre visão, saber aonde quer chegar. Isso é importante. Este resultado, nós temos que saber o que está bem à frente, qual é a nossa visão, o nosso objetivo final, para que a gente possa conduzir aquela equipe, senão ela vai ficar perdida. Isso aqui, então, alguns já ouviram essa frase, quem não sabia, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Quem falou isso foi o gato invisível para Alice. Já vi até o pessoal dizendo que era pastor que tinha falado isso. O pastor falou uma pregação, o pessoal achou que o pastor era o autor. Não é. O autor de Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll, tá? Mas especificamente quem falou foi o gato invisível. Certo? Pode até botar. Gato invisível é autor dessa frase. Mas é verdade. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E a gente vê grupos dando cabeçada, grupos que não estão produzindo, onde você não vê mudança. Cristianismo tem que ter mudança de vida. É novo nascimento, é uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a gente tem visto que grupos na igreja não crescem, não saem do lugar, viram às vezes fonte de fofoca, panelinhas, grupos que começam a excluir pessoas, a afastar pessoas, a mandar pessoas para fora da igreja. Ah, por que fulano saiu? Ah, eu tive um problema com determinada
pessoa. Por quê? Porque ela não estava exercendo a liderança corretamente. Ela estava perdida, estava achando que era um fim em si mesmo. Tá? E a conclusão, na nossa parte teórica, essas primeiras ideias para a gente voltar após esse nosso intervalo, é que o líder tem que estar sempre junto, tem que fazer junto. Paciência, constância. Nós vimos também muito problema de liderança, de pessoa que começa a estar indo bem, fez uma reunião, fez um culto, fez um evento, lindo, maravilhoso, aí quando foi fazer o segundo, não foi nem a metade, aí a pessoa desanima e não consegue ir adiante. Tá? O líder tem que ter paciência, constância. Tá? Porque ele passa segurança à equipe. Se ele não estiver firme, como é que a equipe vai seguir o seu propósito? E vai ter que conduzir essa equipe em segurança para atingir o seu objetivo. Amém? Alguém quer compartilhar alguma experiência nesse aspecto de liderança? Pode falar, Edson. Então, pastor, dando uma folheada no primeiro capítulo da apostila, eu vi que tem algumas frases de John Maxwell, né? Uhum. E aqui na nossa igreja, aqui do Riacho Fundo, eu tenho um pastor que, particularmente, ele é muito fã de John Maxwell e ele fala muito sobre ele. E tem uma frase que me chamou muita atenção aqui, onde fala que a credibilidade de um pastor, de um líder, começa com sucesso pessoal e se confirma na iniciativa de ajudar outros a adquirir o mesmo sucesso. Eu acho isso muito importante, porque se ele tem esse espírito de líder, ele já alcançou um certo patamar, e ele tem essa vontade de estar ensinando, o líder de estar ensinando pessoas a se tornar um líder, não somente como ele, mas muitas vezes eu escuto até dizer assim que às vezes o liderado se torna melhor do que o seu líder. Eu acho que isso é um ponto fundamental para que aquela pessoa que está caminhando, que tem o seu líder como o seu mentor, ele venha a se esforçar para que ele possa se tornar um líder igual ou melhor do que o seu mentor. Exatamente. O que acontece em muitos locais, em muitas profissões, em muitas situações, que a pessoa considera que o seu liderado pode ser uma ameaça. Ele pode ser o seu concorrente no futuro. No momento que tiver uma determinada vaga, uma boa opção, que aquele liderado, se ele for muito bem capacitado, ele vai até ultrapassar aquela pessoa que era o seu chefe imediato. Ou no mundo aí fora, de uma maneira geral, há muita concorrência entre empresas, entre equipes, entre pessoas. Quando nós trazemos para a obra de Deus, nós não temos concorrência. Não, eu vou ganhar mais almas que o outro, eu vou pregar melhor a palavra, eu vou evangelizar mais pessoas, eu vou ter coroas na minha cabeça, quando eu chegar lá, o meu galardão será maior. Isso aí tudo é besteira, só quem ganha com isso é o diabo, que o pessoal fica discutindo e perdendo tempo ao invés de fazer a obra de Deus. Ou seja, no meio cristão, nós não devemos temer a concorrência, pelo contrário, nós temos que agir para capacitar mais pessoas. A palavra de Deus diz que a seara, na verdade, é grande e que nós temos que rogar ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Ou seja, quanto mais pessoas nós conseguirmos arrebanhar, abençoar, discipular, capacitar, mais pessoas estarão fazendo essa obra, mais pessoas estarão implantando o reino de Deus aqui na Terra. Já que falou de John Maxwell, eu tenho aqui uma série de livros que são dele. No meio acadêmico em geral, ele não é tão valorizado, mas para a igreja, por ele ser cristão, inclusive ele é pastor, nós usamos muito, porque os princípios dele estão baseados na palavra de Deus, na visão geral do cristianismo. Com isso, nós sabemos que é uma fonte boa, onde nós podemos pegar aquela valorização, aqueles exemplos do próprio John Maxwell na sua vida empresarial e na sua vida cristã e trazer para a igreja. Então, esse aqui é um livro básico. Está espelhado para vocês, né? Vocês estão enxergando ele ao contrário? Aqui eu não consigo mudar. Mas é o livro de ouro da liderança. É um livro básico onde fala sobre justamente os princípios onde a pessoa vai conduzir a sua equipe dentro dessa visão de liderança. Um outro importante, aqui também, vai estar tudo espelhado, o pessoal vai ter que desenvolver a capacidade de ler o contrário, né? Fala desenvolvendo líderes em sua equipe de trabalho. Ou seja, nós vamos fazer com que aquela nossa equipe ela vá trabalhando, aprendendo e se formando também líderes.
não simplesmente só executando, só fazendo o que é mandado. E aí sim, vem aquele outro livro que fala sobre os 5 níveis de liderança, que tem um slide que eu vou mandar para vocês depois. Ou seja, para nós crescermos como líderes, a nossa equipe tem que crescer, ela que nos empurra para cima. Tá? Este outro aqui, o líder 360 graus, que fala daquela maneira onde nós podemos atuar, não só com os nossos liderados subordinados, mas com líderes do mesmo nível e também com os nossos chefes. Tá? Aqui de um outro autor, também elementos essenciais da liderança, fala sobre visão, influência e caráter. Bater esse ponto aqui, caráter. Não adianta ter talentos, não adianta ter capacidade, não adianta ser esforçado, não adianta ser inteligente, ter unção, até dons espirituais, se ele tiver o problema de caráter. Nós vemos os exemplos da palavra de Deus de pessoas que tinham tudo para ser abençoadas e por questões de seu caráter, eles jogaram tudo fora. Um exemplo bem claro, Sansão. Sansão recebeu o poder, recebeu o dom, tinha um voto com Deus e já quebrou o seu voto por questões de caráter. Ele passou a vida toda sendo rebelde. Só no final que ele se redimiu, que viu que fora da visão de Deus não tinha outra opção. Tá? E temos aqui um outro livro que inclusive foi um tema de redação do curso para obreiros há uns anos atrás, 8 hábitos de líder eficaz de pequenos grupos. Certo? São literaturas que eu trouxe mais voltadas à nossa realidade cristã, mas tem muitos outros livros sobre liderança. Quando eu falei ali sobre liderança organizacional estratégica, chama de liderança situacional, é um livro também bem conhecido nesse meio empresarial e acadêmico que aborda a liderança. Ok? Mais alguém quer fazer um comentário? Fala, Márcia. Pastor, tem pessoas que já é líder nato, né? Já nasce sendo líder. Liderar é um dom? Liderar, ele pode ser um dom, mas ele pode ser desenvolvido. Tá? Estão enxergando um gato atrás de mim aí? Não, ela brigou para vir para cá. Eu falei, agora não pode sair também. Está aqui bagunçando querendo ir na janela. Fica quietinha aí. Bom, vamos dizer assim que nós temos dons, talentos naturais. É o assunto da disciplina Dons e Ministérios. Essa disciplina é uma disciplina fantástica, por isso que ela não pode ser à distância. Se Deus quiser, em maio nós vamos voltar à nossa aula, depois vamos conversar um pouquinho sobre isso e vamos falar muito sobre isso. Nós temos dons que são naturais, nós já recebemos ao nascer, mas não significa que aquele dom vai crescer sozinho, ele tem que ser trabalhado. Eu não uso desenvolvido porque algumas outras visões religiosas usam esse termo, desenvolver. Não, você tem um dom em desenvolver. Mas nós vamos ter que melhorar, capacitar, fazer com que ele também nos acompanhe no nosso crescimento. Tá certo? Então, a liderança, algumas pessoas já têm naturalmente essa capacidade de liderar. Como é que a gente vê isso? Na hora que vai sortear ali um time de futebol, já vai logo, eu sou o capitão da equipe, fulano para cá, fulano para lá, ele assume naturalmente a visão de orientar. Na igreja mesmo, a gente está ali num grupinho ali, de repente alguém identifica que tem uma necessidade, tem algo para fazer, aparece um mendigo, a pessoa já vai lá direto, já aborda, já orienta, já traz a palavra de Deus. Tá? E isso, então, é nato. Só que à medida que nós estudamos, é só esse monte de livro que eu mostrei, isso aqui é uma gotinha do oceano, tem muito mais coisa, né? Para fazer o meu trabalho de conclusão de curso nessa área de liderança, eu li muito para poder abordar. A gente estuda e, particularmente, exercendo. Por isso que aquele slide mostra o mito da liderança. Eu só vou ser líder quando eu estiver lá em cima. Eu vou aprender tudo quando eu chegar num determinado ponto. Não é no dia a dia, é nas coisas simples, nas coisas pequenas que a gente vai desenvolvendo essa liderança. E a coisa mais simples, a última que a gente tem que se preocupar é mandar. Não, liderar é mandar. Eu tenho liderança porque eu gosto de mandar. Esse é o mais simples. Toda a responsabilidade, tudo que vem junto com esse pacote, tá? Vai ver que liderar é muito mais você estar junto, influenciar, orientar, mostrar o caminho, ter responsabilidade por aquelas pessoas,
fazer com que o objetivo seja atingido, mostrar aquela visão clara, do que mandar. Mandar, eu digo que é muito simples, certo? Mas alguém... Pastor Fernando, Quem está falando? eu, Fala, eu, fala. Pode falar, irmã Laura. tem muitas pessoas também que confundem a liderança, liderar, como ser autoritário. Acha que se com grosseria, com autoritarismo mesmo, ele é um bom líder. Ao meu modo de ver, eu acho assim que se você for, tem que ter mais sabedoria para que você consiga liderar. Porque se for só na base da autoridade, de falar alto, de gritar, não vai para frente o grupo, não. Por exemplo, eu sou militar, né? Então, naturalmente, eu tenho algumas posições que são mais diretas. Às vezes que o pessoal fica dando uma volta para falar alguma coisa, né? Aqui até minha esposa às vezes briga comigo, né? Que, não, você está sendo muito rude, muito grosso, né? Então, eu falo um pouco mais direto, mas eu acho que eu nunca falo sem educação. Se eu já falei alguma vez, aí o pessoal até desculpa. Mas tem horas que eu falo, sim, sim, não. Tá? Então, é tal dia, tal hora, em tal local, vamos fazer, tá? Vou chegar no horário e assim por diante. Essa característica até da cultura militar, ela não significa que você seja grosso, mal educado. Significa que você vai dar a ordem clara, concisa, precisa, direta, e as pessoas vão cumprir. Vou dar um exemplo assim que, quando era comandante, eu tinha, vou chamar de ordenança, taifeiro, copeiro, o nome que queiram dar, que ficava numa sala de apoio, que é o que trazia água, café, quando precisava. Eu podia dar um grito, ô fulano, traz o café agora! Ou podia, por favor, pode trazer um café? Ou seja, o objetivo seria alcançado da mesma forma, com as duas entonações. Só que quando eu pedia por favor e valorizava o trabalho dele, eu sabia que ele ia ficar mais feliz e ia me atender melhor. Tá? Então, essa é a questão, que a gente não precisa gritar, principalmente se nós estamos próximos. Ou seja, se eu estou conversando face a face, quando a pessoa já começa a gritar, querer colocar o dedo na cara, querer ter uma atitude agressiva, ela acaba perdendo a razão. E ela, às vezes, por ter uma posição funcional superior, ela acaba exigindo e o outro tendo que obedecer. Tá? Muitas pessoas, então, usam o regime de terror para amedrontar o subordinado. Nos tempos atuais, isso está decaindo. Até tem gente aí que está sendo processado por assédio moral, onde a pessoa se julga que foi constrangida. Tá? Entenderam? Ou seja, não há necessidade para que a gente atinja o nosso objetivo de que a gente grite. Ou seja, isso é a menor das coisas na liderança. O princípio básico é formar a equipe, conduzir a equipe, fazer com que a equipe esteja sempre motivada para ela crescer. E quando a equipe cresce, nós como líderes, nós crescemos. E isso que muita gente ainda não aprendeu e está apanhando, achando que a equipe está atrapalhando, que a equipe tem gente querendo aparecer e se destacar. Pelo contrário. Digo na igreja, os pastores de vocês, a coisa que eles mais querem é que quando você fale, pastor, deixa comigo, fica tranquilo que eu vou resolver esse problema. E não, eu quero ver o que você vai fazer, como, quando, onde. Não, se ele tiver a segurança, a certeza de que você é capaz e você tem iniciativa e está resolvendo um problema, é a coisa que ele fica mais tranquilo. Ali na igreja eu tenho essa experiência que o pessoal que é da sede sabe que o nosso pastor, ele está com uma vida bem atribulada, com bastante coisa, bastante correria, muitos compromissos, né? E se eu vou tratar de alguma coisa do ITQ, que ele também é o presidente do ITQ, ou se eu vou falar alguma coisa do grupo de casais, a hora que eu falo ali, eu já dou toda a solução. Nós queremos fazer isso, mas vai ser dessa forma, tá? O senhor nos autoriza? Nunca me disse não, nunca abriu nem um senão. Pelo contrário, ele sai feliz. Puxa, os casais estão andando, o ITQ está 100%, mesmo com essa dificuldade, com essa pandemia, eu sinto a firmeza de que ele está trabalhando. Tá ok? Então, não se sente ameaçado, porque a nomeação dele é dada pelo Conselho Nacional, nenhum de nós vai chegar e tomar a nomeação de um pastor, pelo contrário, nós podemos, aí, à medida que crescermos, sermos capacitados para abrirmos novas obras,
mas nunca que a gente vai brigar dentro da igreja para pegar o lugar do pastor ou de um outro líder. O cristianismo vai justamente o contrário, multiplicando. Há uma pessoa se destacando na célula, vamos multiplicar a célula, já tem um novo líder, vamos conseguir um anfitrião, uma casa, e está feita a célula. Muito mais simples. Perguntas? Mais alguém quer comentar algo que viu, que leu, da apresentação que eu fiz? Contar alguma experiência sua com liderança? Fala, Edson. Só concluindo aqui o que eu estava falando, quando foi bem interessante o que o senhor falou em relação de que existem líderes que podem se sentir ameaçados e por isso eles, de certa forma, até embarreram um certo ensinamento para o liderado, né? A pessoa a qual me referi é uma pessoa admirável porque mesmo não sendo ela estando liderando uma certa equipe, ela se envolve em todas. Então é uma pessoa que a gente anda com ele, a gente aprende muito. E modéstia à parte, a gente tem muitos pastores assim. Tem também outra frase do Maxwell. Estou falando essas duas frases porque me chamaram muita atenção, onde fala que pessoas sob a influência de alguém que consegue capacitá-los são como folha de papel comum na mão de um artista. Eu fico imaginando que quando você tem um líder, que ele é um líder nato, que ele tem o dom de ensinar, ensina porque gosta, com amor, ele pega uma pessoa crua, que ele vê que tem capacidade, que pode estar dando fruto na frente, e ele começa a andar com essa pessoa e começa a ajudar, mais ou menos como o Paulo fez com o Timóteo, quando ele escolheu o Timóteo para andar com ele. E acho que, mais uma vez, eu friso que isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa pode ter esse talento, pode ter esse dom, ele não é aproveitável, porque muitas vezes ele desacredita nele, mas a pessoa vê um potencial e começa a trabalhar com essa pessoa. Daí dá para formar novos líderes. Exatamente. Esse é o ponto importante, que nós vamos ter pessoas que às vezes não têm uma experiência, não têm um grande conhecimento, e a influência que nós temos na vida dela vai fazer com que elas desejem seguir esses passos. Não um imitador de o clone ser exatamente igual, mas de saber que existe a possibilidade de trabalhar. Como é que ele fez para chegar nesse ponto? O que ele aprendeu? Aonde que ele estudou? Vou fazer o ITQ, porque eu vi que o meu líder de celas, o líder do meu grupo, ele ficou mais capacitado ainda quando voltou do ITQ, trouxe novas ideias, uma nova visão, ele está sempre conosco. Tá? Então, essa marca, essa impressão que a gente deixa na vida dos nossos subordinados, ela vai ser uma referência pelo resto da vida. Nos casais, justamente o curso que nós vamos trabalhar agora se chama Gerando Referências, porque muita gente tem referências erradas na sua família, e nós vamos, como líderes de casais, trabalhar um material que fala da referência correta, sempre na palavra de Deus. Esse é outro ponto importante. Eu vou bater nessa tecla várias vezes. Tudo que nós fazemos na obra de Deus tem que ser baseado na palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui esses conceitos, que são conceitos gerais, conceitos acadêmicos, conceitos empresariais, mas tudo a gente está trazendo para a palavra de Deus. A partir da semana que vem, na próxima aula, nós vamos ver justamente esse modelo de Paulo e Timóteo, o desenvolvimento da liderança de Timóteo por meio da ação de Paulo. E esse estudo de caso que é a referência que nós temos nessa apostila de liderança 1. Amém? Mais alguma pergunta? Eu queria fazer um comentário, pastor. Fala, Eudênia, por favor. É que eu vejo liderança como soma. É assim, não tem ninguém que é maior do que ninguém, nem ninguém que seja tão pequeno. É uma soma. Se a pessoa A tem um dom especial, maravilha, vamos somar. Cada um tem um dom. A túnica do nosso irmão não serve para mim. Então, não tem que ficar olhando, o fulano está crescendo, eu sou pequeno, ou ficar disputando. Cada um tem o seu lugar, e é justamente a soma que faz desenvolver bem. É o meu ponto de vista sobre liderança. Essa é a visão mesmo. Nós não podemos colocar a obra de Deus como motivo de concorrência. Eu falei, eu tenho mais talentos, eu tenho mais dons, eu tenho mais unção, vou ganhar um galardão maior. Pelo contrário. E cada um tem o seu limite.
Tem pessoas que foram chamadas para liderar multidões. Você vê o caso de Moisés, que ele nem queria, mas Deus sabia que ele era o capacitado. E Deus destacou tanto, olha, com pessoas que existem por aí, eu falo por sonhos, por visões, por revelações, com profecias. Com Moisés, eu falo face a face. Ele chegou num ponto tal de maturidade e intimidade com Deus que a gente não vê referência a nenhum outro homem depois dele, dessa facilidade que teve. Mesmo com Josué, continuou sendo um grande líder, outros grandes pessoas que foram levantadas, Davi como homem segundo o coração de Deus, mas essa conversa íntima foi algo que foi dado para Moisés naquela situação para liderar aquele grande povo. Então, não é o fato de nós não sermos o grande líder, o top, num ponto mais alto, que a gente vai deixar de lado aquele nosso trabalho simples, pequeno, influenciando. Tá? Às vezes a gente não precisa nem estar nessa posição de ter o cargo de chefe, de responsável, líder, coordenador, presidente. Mas o fato de nós estarmos ali prontos, dispostos, com um espírito receptivo, faz com que a gente exerça essa influência corretamente na vida de pessoas. Tem uma irmã que, felizmente, ela faleceu já há alguns anos, e foi um ano que eu não estava aqui em Brasília, eu tinha ido para o Rio de Janeiro, fiquei uns anos fora, e quando eu voltei para cá, conheci muita gente nova. E conversando com eles, perguntei, olha, como é que você chegou na igreja? Por que você veio para a igreja? Um dia a gente veio passando de visitar, e a irmã fulana estava ali na portaria, nos recepcionou, falou bem, nos orientou, a gente se sentiu feliz de estar aqui por conta dessa conversa que teve com ela. A primeira impressão da igreja foi uma irmã simples, quietinha, ali do seu jeito, no seu estilo até bem recatado, mas teve um grande resultado. Falei com outro casal, se era a mesma coisa. Não, foi a fulana. Ela estava lá, a gente chegou, perguntou, recebeu, e nós nos sentimos em casa e permanecemos na igreja. Viram como, mesmo sem ter nenhum cargo, ela não era nem diaconisa, que o marido dela era do louvor, chegava cedo para o ensaio, ela chegava, ao invés de ficar de bobeira, de ficar de conversa fiada, ela ficava ali na porta para receber até os novos visitantes e dar essa palavra. Olha só como, de uma maneira simples, um grande objetivo foi alcançado, de recepcionar bem, fazer com que novas vidas se chegassem na igreja. Mais alguma pergunta? Bom, então, obrigado. Esse foi o objetivo da nossa aula. Na próxima quarta, então, nós já vamos entrar no novo assunto de acordo com a apostila. Esse assunto hoje não está na apostila. Não adianta procurar fazer a autoatividade do que eu falei. Aguardem que na próxima aula eu vou comentar sobre esse estudo de caso de Paulo estimulando Timóteo a exercer sua liderança, e vou passar também as autoatividades. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima.